repete no item 13. Missão do homem inteligente na Terra. Isso. Eu não sei por que não botaram missão da mulher inteligente na Terra. Eu acho que não. Não tinha nenhum problema. Afrânio, Boa o noite. homem inteligente aí é generalizado, né, ô criatura? Boa noite, José Antônio. Ó, não começa de graça, não, hein? Homem inteligente, estão falando de mim aí? Estão falando. Não vou Não é nem a te mulher dizer, inteligente. o que ele está o falando homem é que você inteligente. vai concordar Eita. com ele. Parei de ouvir vocês. Porque, assim, missão do homem inteligente na Terra. Ele falou, olha, por que botaram do homem e não da mulher? Ele está querendo apanhar. A única diferença é que eu não posso chegar perto dele. Se prepare, Afrânio. Ela está só anotando para te encontrar. Pois é, quando eu encontrar com ele, vou lascar ele. Elisa, é porque eu tenho que falar que do homem inteligente, porque a mulher nem precisa, porque ela já é inteligente, já nasceu, já é tudo. Pois é. Entendeu? Aí tem que botar o homem, porque, infelizmente, ele ele não é tão precisa, né? Ele é tão inteligente que ele precisa de uma mulher para ser gerado e para nascer. Tão inteligente, né? Ele devia... Jesus está vendo e ouvindo vocês falarem aí. Pois é, a falta de caridade. O seu orgulho e a sua vaidade são falta de caridade para mim, tá certo. Bom, gente, vamos lá então. Então vamos. Tá aparecendo um negócio na minha tela. Que negócio? Não, já subiu. Esse telefone Gente, aqui não aparece. estou ouvindo vocês. Não tem som, não tem imagem. Eu vou sair e entrar de novo. Tá joia. Bom, vamos lá, Elisa. Eu estava pensando, vamos ler primeiro, tá? E depois vamos dar uma olhada, né, no livro dos Espíritos para fazer assim o porquê dessa inteligência, né? Porque o homem tem que ser inteligente, digamos assim. Tá. Então vamos ler o Evangelho. Vamos ler o Evangelho, depois a gente volta atrás. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós estamos no item 13, que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. Capítulo 13, item 13. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tem de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Carolina, boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, nós estamos vendo aqui uma coisa interessante, que o inteligente tem por obrigação, é que Jesus nos fala, né, não coloque a luz, coloque a luz sobre, né, na candeia, no alto, não debaixo do alqueire, né, debaixo da cama, digamos assim, debaixo da mesa. Ou seja, a luz tem que estar no alto, brilhar para todo mundo, para que todo mundo consiga entender, né? O microfone da luz está causando uma interferência muito grande. Eu mal estou conseguindo ouvir você.
E agora, estão me ouvindo? Agora eu fechei de novo, vamos ver se ela vai abrir. Bom, então, há uma historinha até muito interessante no livro Debaixo do Abacateiro, se não me engano o nome, do Carlos Baceli, que o Chico Xavier tinha por mania, todo sábado à tarde, ir visitar uma parte lá da cidade de Uberaba, uma parte, assim, uma comunidade, tinha uma abacateira ali, ele fazia uma reunião, né, com aquelas senhoras, aqueles senhores, e tipo um culto no lar, né, ali uma página do Evangelho, e ali debatia alguma coisa. E muito engraçado que uma vez choveu, né, e escureceu muito rápido. Ele saía de lá geralmente 5h30, aqueles para 6, mas rapidinho escureceu. E eles foram embora e só tinha somente uma lanterna. Uma lanterna. E era um grupo assim, de mais de 30 pessoas que se iam ser retiradas da comunidade, voltar para suas casas, né? E acompanhando aquele que tinha a luz na mão. Só que, de repente, o condutor da lanterna, né, se distraiu e se afastou do grupo. Vou embora. Aí o Chico, meu filho, por favor, nos espere. Lembre-se sempre, aquele que tem a luz tem a obrigação de conduzir bem próximo a si os outros, para que ninguém molhe os pés no chão, né, dos buracos da lama. Então você vê que o Chico, na brincadeira dele, nos deixa uma lição muito grande a respeito desse assunto nosso aqui. Tá? Geralmente quem é muito inteligente no nosso planeta, que, veja bem, na palavra, na minha ideia, eu acho que inteligência é algo que a gente não poderia falar. Deveríamos falar somente muito intelectualizado. Porque se a gente pegar a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, alguém se lembra dela aí, que possa me falar? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Ela é pequenininha a pergunta. Lembra, Elisa? O que é Deus? É o que é Deus? Isso. O que é Deus? É uma pergunta inteligente, né? Porque, veja bem, não fala quem é Deus. Não estaria personalizando Deus. Aí Deus voltaria a ser aquele velhinho da barba comprida, sentado no trono, mandando raio para cima de todo mundo, né? O que é Deus? É a pergunta. E alguém se lembra da resposta? Pode colar. Inteligência suprema criadora de todas as coisas. Oi? É a inteligência suprema criadora de todas as coisas. É. Causa primária de todas as coisas, né? Então, vamos lá. Inteligência suprema. Se Deus é a inteligência suprema, né? E se nós formos lá na pergunta número 13 do Livro dos Espíritos, vamos lá, eles na pergunta número 13. Hoje eu vou pedir para... Pergunta 13, 13. 1.3, sobre os atributos da divindade. Por isso que eu pedi para pegar o Livro dos Espíritos. Então vamos trabalhar um pouquinho ele hoje. Pronto. Estou lá. Vamos lá. Pergunta 13 do Livro dos Espíritos. Está na parte primeira do capítulo 1, que fala de Deus. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberano, justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Eu vou no final da resposta, que são as observações de Kardec. Boa noite, Nissa. Kardec começa, ele fez essas observações, né, sobre os atributos de Deus, vendo que Deus não pode ser. Tá? A partir do que o Deus não pode ser, é onde ele chega a essa conclusão para fazer essa pergunta aos espíritos. Está nas observações dele que nós não vamos ler. Nós vamos ler somente essa pergunta e a resposta, somente. Pode ler a resposta? Pode ler. Do ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabe, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente,
as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não têm meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo, em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Um instantinho Deus só, tem... Elias. Só. Isso aí que interessa a gente, que vai falar agora. Deus tem que... Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Só essa observaçãozinha para falar o seguinte. Quando na pergunta não fala inteligência suprema, que Deus está completamente fora de todas as nossas imperfeições, nossas vicissitudes, nossas paixões. Deus é isento disso tudo, está muito, né, além disso. Então, essa palavra inteligência suprema está em relação, quando se cabe em relação a Deus, eu acho que o homem inteligente, ou o espírito inteligente, tá, é de Jesus para lá. Por quê? Jesus vive fielmente as leis divinas. E no Evangelho de João, não me lembro qual é o capítulo, acho que é o 12, os discípulos de Jesus estão conversando entre si. Puxa vida, como será Deus? Como é que ele é? E tererê parará. E Jesus fala, vocês querem olhar para Deus? Olhem para mim. Aí isso ali não é porque ele estava querendo dar uma de bonzão, gostosão, não. Porque ele vivia fielmente como Deus quer. Então, a pessoa inteligente, veja bem se é a minha opinião, tá? É a pessoa que está acima também das vicissitudes. Então, eu coloco, tá, essa palavra inteligente para nós como intelectualizados, cheio de instruções, cheio de conhecimentos. Inteligente, em relação à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, é o homem de bem, que nós comentamos aqui alguns dias atrás. Tá? Pergunta 917 do Livro dos Espíritos, ou capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem. Esse já vive Deus. Então, é inteligente. Porque como que uma pessoa é inteligente dá um tiro na outra? Ferindo totalmente a lei de Deus. Sabendo que aquilo ali vai causar grandes problemas. Vai arrasar famílias. Esse é o meu raciocínio. Ninguém é obrigado a aceitar. Tá? Pode discordar. Tá? Então, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, alguém quer comentar algo a respeito disso que eu falei? Então vamos lá. Vamos. A natureza do instrumento não está a indicar a que a utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem. Expulsão, né? Deve estar errado Isso aí, está expulso. Por isso que eu demorei para ler. Ser expulso. Não, o meu também está assim. Expulsão. Ah. Da próxima vez eu leio certo, que agora eu botei aqui, ó. Não, o meu também está expulso. Tá bem, mas não faz sentido. É por isso que a FEB vendeu a graça. Ele merece ser expulso ou a expulsão. Eu botei ser expulso. Ser, né? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis.
e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Olha só, quando a gente vê aqui essa pergunta aqui, né? Tem direito ele ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Nós vamos naquela teoria dos anjos decaídos, né? Do Antigo Testamento, né? O que aconteceu com aquela rapaziada todinha lá de Capela? Eram super inteligentes, mas o coração era, né, estava totalmente afastado da religiosidade, espiritualidade, digamos assim. Da espiritualidade, do amor ao próximo, etc. Aí vem a alegaria, expulso do jardim, do paraíso. Porque é a mesma coisa que nessa transição que nós estamos passando. Muitos espíritos que estão aqui, que vão ser transferidos para outros orbes, não imaginemos que eles vão para orbes igual ao nosso. Não vão. Vão para orbes bem inferior ao nosso. Por quê? Eles vão usar a inteligência deles, que foi isso que os capelinos fizeram aqui, para ajudar o planeta Terra. Né? E eles vão, quer dizer, ajudar outro orbe. Os capelinos vieram aqui. A gente vê que a chegada dos capelinos, que foi naquela região lá do Oriente Médio, tá? Se a gente pegar a história geral da humanidade, nós vamos ver que os sumérios foram os primeiros povos a chamar a atenção. Tá? Eles conseguem criar os primeiros barcos, criar o lance da pesca, o arado, domesticar o gado. Tudo isso veio lá dos sumérios. Tá? Depois vem os fenícios, que eram, né, dizem que grandes comerciantes, ou seja, fazia a troca, né, daqui para lá, de lá para cá, fazia essa ligação entre assim, os povos, as nações daquela época. Então, são eles, os capelinos, que chegam aqui e começam a, né, nos mostrar um novo modo de vida, usar a sua inteligência para facilitar a nossa vida, para nos dar mais conforto. Né? É isso aí. Mas com eles trouxeram também as paixões, os vícios, tá? As manias, que não eram nada boas, e estamos nós aqui, lutando até hoje para largar isso tudo. Mas, digamos que se não fosse isso também, nós teríamos um processo bem lento como se fala, de progresso. Tá? Infelizmente, são alguns dos meios que é utilizado para o progresso de humanidades. Tá? Olha só o que vai falar aqui, né? Não duvideis e atravessará a existência miserável e cheia de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Quem lê o livro Nosso Lar, né, o André Luiz ficou 8 anos no umbral, porque ele era um cientista, né, cheio de cabedais, inteligente, mas enquanto não reconheceu que é um ser maior, um ser supremo, ele não conseguia sair de lá. E no dia que reconheceu, que fez uma prece sentida, de coração mesmo, no instantinho ele foi atendido. Tá? Então já sabia, quando alguém estiver lá no umbral, não estou dizendo mal a ninguém não, viu, gente? Reza com fé. Bota a fé no coração. Né? Que aí vai aparecer um velhinho. Talvez não seja o Clarence, mas seja outro velhinho. Né? Afrânio, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você desencarna, você vai para o umbral. Você vai para onde, né, você se sente bem, assim, teus amigos, né? Você vai para perto dos teus amigos. Como é que você vai saber que está no umbral? Se é ali que você se sente, né? Mas veja bem, assim como eu vou estar entre amigos, também vou estar entre desafetos, entre inimigos. Ah, tá. Entendeu bem? Entendi. Não é só meus amigos que vão estar lá me aguardando. Aliás, talvez meus amigos, vocês, estejam todos lá em cima, quando eu desencarnar, orando por mim. E eu lá embaixo só tomando raquetada, que nem o André Luiz lá no livro Nosso Lar. Eu vou me lembrar, Elisa, Consuelo, Cláudia, tá bom. Jô, olha só. Aí vou subir. Na hora que eu me lembrar, vai vir vocês lá, boas samaritanas, seu Roberto, Zé Antônio, samaritanos, e me resgatar.
Olha que palavra bonita, resgatar. Mas é isso aí, a gente geralmente vai para onde a gente realmente, onde nós estamos, né, presos aí, né? Onde nós vibramos. Essa é a grande realidade. Só que lá também não tem só gente boa, tem também, né, gente má, né? Então é melhor não ir para lá, mas não sei como é que vai ser isso, se vai ter jeito de escolher, né? Se eu puder escolher. Já tem endereço, vai pro nosso lar, né? Já tem até endereço, né? Marcar uma barraquinha lá na entrada do nosso lar, ser um camelô ali na entrada, pelo menos. Eu estou encostado, né? Vender umas moambas. Né? Quem lê o livro Nosso Lar sabe que houve esse problema lá no início, né? Que a portuguesada desencarnava e não concordava, né? Queria comer bacalhau, tomar um vinhozinho do Porto, um azeite lá do Tejo, e não concordava com aquilo. E havia o contrabando. Olha só que história, né? Quem lê o livro Nosso Lar vai ver essa história. Até que entrou lá um governador mais taxativo, né? Conseguiu acabar com isso tudo e mostrar a todo mundo que, né, tinha que aprender a viver como espírito, né? Não como encarnado. Isso aí, somos nós desencarnados. Esses tipinhos assim de trabalhinho nós vamos dar, né? O André Luiz fala uma coisa interessante, né? A barba crescia, por ele era espírito porque a barba crescia, né? Tinha as necessidades fisiológicas normais, ia ao banheiro, olha só que coisa. Você não estava nem comendo, como é que ele ia ao banheiro? Né? E etc, etc, etc. O automatismo da vida, né? Aquela coisa incessante durante anos. Exatamente. Por isso que no livro Os Mensageiros, o Alfredo fala para o André, André, precisamos desencarnar os nossos pensamentos. Olha só que coisa, frase inteligente, que nós estamos falando sobre o homem inteligente. O Alfredo não foi um homem inteligente quando encarnado, tá? Lá desencarnado ele está ganhando ponto. Né? Quem lê o livro Os Mensageiros sabe do que eu estou falando. Desencarnar os pensamentos. Logicamente também não vai ser de uma hora para outra. Nós estamos ainda, né, que a Elisa falou, no automatismo. Né? Até a gente desligar esse botão aí e partir para outro, meu Deus do céu. Alguém comenta alguma coisa? Então vamos lá, Elisa, é o último parágrafo. Vamos lá. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Não vamos entrar nessa última frase, porque essa última frase foi um estudo que nós fizemos há coisa de 3 ou 4 semanas atrás no Livro dos Espíritos. Tá? Olha só, não lhe faltam ensinamentos que eu advirto de uma poderosa mão, de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. O estudo que nós fizemos alguns dias atrás no Livro dos Espíritos foi sobre idiotia e loucura. Estão lembrados? Está aqui. A advertência é essa. Tá? Eu não vou lá, porque nós temos outras coisas para ver também no Livro dos Espíritos. Bom, para começar, essa questão da inteligência. Por que devemos procurar, tá, nos intelectualizar mesmo? Estudar mesmo, ler, assistir bons filmes, boas peças de teatro, procurar observar a natureza. Por que essa necessidade? Né? Tem alguma coisa a ver isso com espiritualidade? Religiosidade? A pergunta é a seguinte:
Quando uma pessoa, esse exemplo, nós sempre usando lá do Santo Maria Vaz, é atropelada ali na rua. Deus queira que seja só o exemplo. Quem pode ir lá ajudar essa pessoa? Eu posso. Eu não sou enfermeiro. Não sou médico. Não tenho curso nenhum de primeiro socorro. Não posso ajudar aquela pessoa. De jeito nenhum. Mas que eu posso fazer se a língua está enrolando, puxar lá para fora. Sem mexer em osso nenhum. Maior cuidado. É o máximo que eu posso fazer. Mais nada. Tem que ser uma pessoa que entenda. Né? Uma vez eu assisti um acidente, chegou um rapaz, deixa que eu ajudo. Olha, o rapaz pegou uma tábua de obra, pegou a pessoa, amarrou direitinho naquela tábua. Quando os bombeiros chegaram, olharam assim, quem fez isso? Não sei, o rapaz teve e foi embora. Os bombeiros nem tiraram ele da tábua, botaram de cima da maca na tábua para levar para o hospital. Quer dizer, quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Olha só que legal. Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina. Tá? Então, nós vamos ler uma perguntinha que eu já li várias vezes. 898 do Livro dos Espíritos. 898. Já foi lida várias vezes. Qual o número da pergunta? Qual o número, hein, seu Afrânio? 898. Ah, tá. Obrigada. Tá? 898. Tem algum ônibus com esse número aí que eu me lembre, não, né? Acho que tem sim, Santa Cruz, algum lugar aí. Todo mundo achou? Oito, 98. Podemos? Podemos? Tranquilo, vamos lá. 898. Pergunta 898, da parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 12, da perfeição moral. Pergunta 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Olha só que pergunta. Nós sabemos que aqui nós estamos de passagem. Tá? É uma estada temporária aqui. Né? E o futuro, quando a gente fala em futuro hoje, antigamente eu vou falar por mim, quando eu não era espírita, quando eu pensava em futuro, eu pensava em quê? Né? Uma boa casa, uma boa família, todo mundo feliz, todo mundo rindo, como se isso existisse. Né? E hoje eu sei que a preocupação com o futuro não é somente nessa vida. É com a vida futura, com a próxima vida também. E as próximas. Eu vou reencarnar várias vezes, né? Então, a pergunta é essa aí. Se eu sei disso tudo, tá? Eu devo somente me preocupar, por exemplo, o cientista, o cara que está lá estudando, né, lutando para fazer uma vacina, um remédio contra o Covid? Será que ele não está se espiritualizando? Mas ele está fazendo um papel muito importante para a humanidade. Assim como em outros também em outros lugares, em outras áreas da ciência. Né? Um professor de física também está ensinando alunos, mas ele talvez não tenha tempo, tá? Tanta preocupação com o que ele faz, se prende demais naquilo que não se espiritualiza. Mas, na realidade, está se espiritualizando. Mas tem pessoas, tá, que só se preocupam em ganhar dinheiro. A vida da pessoa é ganhar dinheiro. O tempo todo só pensa nisso. Só que essa pessoa, quando ganha dinheiro, investe, compra fazendas,
monta empresas, indústrias, mesmo ele ele está fazendo isso tudo para o bem-estar dele e de família, etc., tá? Sem pensar no próximo em momento algum. Aí a pergunta é essa aí: será que para esses que estão aqui somente para atender às suas necessidades físicas e materiais, será que vale a pena, né? Será útil aprender muito, adquirir todo o conhecimento possível? Essa é a pergunta que Kardec coloca para os espíritos. Nós estamos estudando, né, a questão do homem inteligente, né? A missão do homem inteligente da Terra. Ou seja, esse ser está usando a sua inteligência para ganhar dinheiro. Não é muito. Sem ajudar ninguém. Vamos à resposta? Alguém quer comentar alguma coisa sobre a pergunta? Vou ler de novo a pergunta. Pergunta 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Olha só o que está falando aí, sem dúvida. Nada é perdido. Tudo é aproveitado. Quando nós nos preocupamos, né, em aprender, nós estamos exercitando a nossa mente. E o fato de a gente estar exercitando a nossa mente, nós já estamos fazendo um grande progresso para nós mesmos. Tá? O que ele está falando aqui auxiliar os vossos irmãos. Porque como eu já conheço muita coisa, eu já consigo auxiliar mais pessoas. Principalmente depois que eu, né, no desencarne, houver aquele arrependimento, aquela vontade de mudança. A pessoa, o espírito que já está com a inteligência, digamos assim, entre aspas, dilatada, vai ter condições de aprender mais rápido. Não é isso? Ou não é? Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora, o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo, e porque, cumprindo que o progresso se efetua em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Bom, vamos começar lá de cima do que a Elisa falou. Nos intervalos das encarnações, aprendereis em uma hora. O que aprendereis em uma hora? O cara lá, o espírito lá começa, vamos supor que vai assistir um estudo desencarnado. O cara fala, olha, começa a comentar sobre coisas da vida. Como ele já viu aquilo tudo passar na frente dele, pelo lado oposto, ele vai ter uma facilidade de compreensão enorme, mas enorme mesmo. A gente vê que às vezes a gente está no nosso dia a dia, para pessoas ao nosso lado, que a gente começa a comentar algo, a pessoa pesca, né? Pega na hora. Já está com esse senso, né, de raciocínio desenvolvido. E os espíritos falam aqui mesmo, né? Aprendereis em uma hora. Porque aqui na Terra ele não viu o que estava acontecendo. Desencarnado ele tem uma visão mais ampliada. Depois ele vai falar, nenhum conhecimento é inútil. Nenhum. Porque tudo é aproveitado, né? Tudo é aproveitado. Então, para o espírito ser perfeito, tem que saber tudo. Cumprindo o progresso que se efetua em todos os sentidos. Tudo faz bem para a gente. Agora, nós temos que tomar cuidado, que o Paulo, em uma das suas cartas, fala, leia tudo, retende o bem. Essa deve ser a nossa preocupação apenas.
Mas não significa que aquilo que também que a gente leu que não é legal, tá? Não perdemos nada em ler. Mas, se não é legal, vamos reter o bem. Aquilo lá a gente deixa em off, lá, quietinho lá. Né? Bom, essa é a pergunta. Então, há necessidade de aprender, de conhecer. Por quê? Vamos na pergunta 629. Eu adoro essa pergunta também. Depois nós vamos para 780. São perguntas que já foram repetidas várias vezes no nosso estudo. 629. 629. Se eu não estiver enganado, posso estar enganado. Acharam? Achou, Elisa? Podemos ler, gente? A pergunta 629 está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 1, da Lei Divina Natural. Pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? Olha só, é uma palavra que o espírito adora. Temos que nos moralizar, não é isso? Evoluir moralmente. O que é moral? Olha só o Kardec cutucando. Kardec gostava, né? Vamos lá. 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Continua? Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então vamos agora. A moral é a regra do bem proceder. De distinguir o bem do mal. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. De distinguir o bem do mal. Isso é muito importante. Nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Aprofundo. Está dando para pegar já? Como é que eu vou distinguir o bem do mal? Todo mundo conhece a historinha do macaquinho. A Elisa adora essa história. Já não aguenta mais ouvir, né, Elisa? Mas tem gente que não conhece. Pode falar. É fácil a gente distinguir, né? Se for algo que eu gostaria para mim, então, se eu quiser para o outro, eu estou desejando bem. Porque ninguém deseja mal para si mesmo, né? Não sei, mas tem gente que deseja o bem para si mesmo. Sim, né? São egoístas. Né? De um modo geral, a gente não quer o mal para a gente mesmo, nem para quem a gente ama. Então... exatamente, para quem a gente ama. Né? Essa questão do bem e do mal é bem complexa mesmo. Né? Mas eu estou falando aqui sobre a questão de distinguir o que é bem e o que é mal. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu gosto da historinha, que a Elisa adora, de um macaquinho muito simpático que morava na floresta. Pulava de galho em galho e ajudava todos os outros bichos. O macaquinho era super... Era o Chico Xavier lá da floresta. Gostava de ajudar. Um dia ele estava muito cansado, viu um galho em cima de um riacho e pensou, meu Deus, aquele galho ali é o paraíso. Vou deitar nele ali, me aconchegar e vou tirar uma soneca maneira. Vou relaxar. Né? Mas quando ele deitou e tal, ele era muito preocupado com os outros. Né? Ele olha para dentro do riacho, um animalzinho se afogando, um peixinho. Tadinho, o peixinho estava... Né? Ele, meu Deus, está morrendo afogado. Pulou dentro d'água, pegou o peixinho, trouxe para fora, e o peixinho, tadinho, começou a se debater. Ele, meu Deus, estava afogado mesmo, vou fazer uma massagenzinha nele para tirar a água. Mas estava com muito sono, subiu para o galho e pensou, bom, já faz bastante massagem, ele já está mais calmo, vou aconchegá-lo aqui no calor do meu peito, vou tirar uma soneca. Tá? E quando ele acordou, o peixinho estava morto. E ele ficou muito sentido, que ele era um macaquinho de coração muito bom. Foi e comentou com os outros animais.
Aí os outros animais, que é isso, macaco? Você não sabia, não? Você não conhecia, não? Conhecia o quê? Esse animal aí se chama peixe. Ele vive dentro d'água. Entenderam? Nós, às vezes, estamos querendo ajudar alguém ou algo, né? E estamos fazendo mal, porque nós não estamos, às vezes, preparados para tal ajuda. Nós podemos muito bem estar atrapalhando. Onde a gente vê muito isso aí? Sessão de desobsessão. Né? Chega lá uma pessoa, bota lá o nome na mesa, aí vem um espírito familiar, o pai, ou a mãe, o avô. Ah, sou eu que estou lá naquela casa. Eu estou querendo ajudar. Aí está, né, levando problemas, causando confusões, né, porque fica dando palpite na vida dos encarnados, dando opiniões. Ele já está desencarnado, não é mais o lugar dele. Quer dizer, ele acha que pode ajudar e está atrapalhando, ou seja, a falta de distinção do bem e do mal. Por isso que quando no livro Nosso Lar, quando aquela amiga do André Luiz, a Narcisa, pede a veneranda para vir aqui no planeta Terra ajudar os parentes, a veneranda fala, fica 10 anos ali na Câmara de Retificação. Depois eu endosso qualquer pedido teu. E com poucos anos ela viu que ela estava totalmente errada. Ela não sabia o que ela estava pedindo. Estava pedindo ia pedir coisa errada. Então essa aí que é a questão de distinguir o bem do mal. Nós temos que ter realmente uma inteligência, um raciocínio, uma mente já bem para distinguir. E sensibilidade também. Tá? Então, está falando sobre isso, distinguir o bem do mal. Então, nós vamos ver onde começa essa distinção do bem e do mal. Na pergunta 780, muito famosa também. Tá? Pergunta 780. Lei de progresso. Pode? Pode, gente. Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 8, da Lei do Progresso. A pergunta é a 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Pode ter resposta? Não, veja bem. Nós estamos falando sobre o homem inteligente. Tá? Então, aqui Kardec já está fazendo umas perguntas aos espíritos. Moralmente, nós já sabemos o que é moral. Tá? É a regra do bem proceder. Distingue o bem do mal. Então, moralmente, tá? Nós acompanhamos sempre o progresso intelectual. Essa questão é outra que eu vou comentar aqui. No livro 50 anos depois, do Emmanuel, há um escravo chamado Ciro. O Ciro era muito bonzinho. O Ciro era o doce de coco. Tá? Morreu martirizado pelo Cristo. Só que aquilo era expiação. Muito bem. O Ciro, no livro Renúncia, 1.600 anos depois, mais ou menos, ele se chama Pólux, tá? E vai reencarnar entre a gente como Padre Carlos, não sei o quê. Eu não sei pronunciar a palavra. É um nome francês, tá? Padre Carlos. E o Padre Carlos, que era sobrinho até do Padre Damiano, que é o Emmanuel, né? Olha, lá no livro, 50 anos depois, ele arrumou uma namorada. E não tocava na mão da namorada por respeito, por timidez, porque achava que era uma coisa que só devia fazer depois de casado, etc, etc, etc. Era todo perfeitinho. O Padre Carlos, não é brincadeira não, tá? Eu não aconselhava nem uma mocinha entrar naquela igreja lá dele não, viu? Visto não era mole. E era bonitão, né? Aquele espanhol bonito, né? Aliás, desculpa, ele não era francês, não era espanhol. Tipo Antônio Bandeiras, né? Só faltou aquela mascarazinha, né? Então, as mulheres entravam, ele bonitão, já sabe, né? Então, o que acontece?
perguntaram ao Emmanuel por que o Ciro era daquele jeito e o Pollux, o Padre Carlos, desse. O Ciro era tão bom, o Emmanuel fala, não. O Ciro era bom porque a inteligência dele ainda era bem... Conforme ele foi reencarnando após aquela expiação, ele morreu martirizado, quer dizer, ele começou a ter outras encarnações mais que mexeram mais com ele e foram também enchendo ele de raciocínio, de inteligência, ele começou a se perder. E nesse livro mesmo, Renúncia, ele se perdeu. Se perdeu legal. Quer dizer, moralmente, aparentemente, ele era moralmente evoluído no livro 50 anos depois. Mas lá no livro Renúncia, não era. Então, o progresso moral nunca acompanha o progresso intelectual. Nós vamos saber por que agora. Vamos lá, Elisa. Bom, vou ler de novo a pergunta. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, primeiro, o encarnado ou o espírito se intelectualiza. Primeiro. Depois, sim, moralmente, ele vai progredir. Certo? Por quê? Kardec vai cutucar isso aí. Olha como Kardec era. Isso que eu adoro as perguntas. Eu adoro ler as perguntas e estudar as perguntas de Kardec. Eu acho elas tão inteligentes quanto as respostas dos espíritos. Ele cutucou, peraí. Como é que isso pode acontecer? Vamos lá, letra A. Letra A, da pergunta 780. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Vamos entender agora naquela questão de distinguir o bem do mal, a resposta. Tá, vamos unir aquela resposta, fazer aquela conexão com a 629 agora. Tá? Como é que pode isso? Por quê? Vamos entender agora por que o Ciro era bonzinho e o Carlos, Padre Carlos, que é o próprio Ciro, espírito, progrediu intelectualmente, já não era tão bonzinho. Digamos que é o índio que viu uma Hilux, passou a trocar madeira, minerais das terras dele, o cara dá uma Hilux, ele dá assim, um lote da terra deles lá. Aqui você pode extrair que eu tomo conta de vocês. E a FUNAI não é. Infelizmente, isso acontece muito lá no Pará, no Amazonas, porque eu trabalho com isso, vejo. O homem branco que invade somente... Não, porque o homem branco é malicioso que dá a Hilux para o índio. Infelizmente, ele usa da astúcia para enganar o índio. E o índio, aquilo para ele não vai ter muito valor mesmo. Passa para o homem branco o que o homem branco quer. Funciona mais ou menos assim, infelizmente. Mas vamos lá. Pergunta... 780, letra A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Veja bem, como é que o Ciro iria escolher algumas coisas se a mente dele não alcançava aquilo? O raciocínio dele não alcançava. Tá? O conhecimento dele era nivelado por baixo. Desculpe estar falando assim, mas eu estamos aqui num estudo, tá? Não temos aqui para... Tá? O Pollux, o Padre Carlos, já tinha um conhecimento mais alto, já pensava nivelado por cima. Só que nivelando por cima, infelizmente, as tentações são muito grandes. E a maioria de nós se perde aí. Quando nós começamos a raciocinar muito, a ver muitas coisas, e alguns vê que facilmente pode enganar os outros, levar na conversa mole. Hoje a gente vê isso demais, tá? Principalmente na nossa política. Na política nossa não, do mundo inteiro tem isso, não é só no Brasil. Tá? A gente vê essa questão aquela música do... não me lembro, o autor
Povo marcado, povo Zé feliz. Ramalho. É do Zé Ramalho. Vida de gado. Povo marcado, povo feliz. Porque os que vão ficando muito inteligentes, né, na grande maioria, infelizmente, se acham acima. É o que está falando no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? No final ainda fala, vem, tome cuidado que Deus pode, aquele que nos deu, pode retirar. É o que nós estudamos no livro dos Espíritos, prova da idiotia e loucura. Então, se perde aí. Ser inteligente no nosso planeta é um compromisso muito sério. Porque se a gente não tiver um pouquinho de moralidade, a gente se perde. Então está aqui. Desde então, pode escolher o certo e o errado, que já sabe o que é certo e errado. Mas o errado, geralmente, para nós é mais prazeroso. É isso? A gente se prende a essa vida aqui material, tá? Mundana, e esquece do lado espiritual. Geralmente é assim. Lógico que isso não é toda regra, tem exceções, tá? A maioria dos espíritos passa por essa dificuldade, principalmente quando o meio que nós vivemos, as leis que são feitas por nós, né, as leis que nos regem, é tudo, né, leis assim, muito materialistas, muito egoístas, etc, etc, etc. Tá? Vamos lá, Elis. Alguém quer falar alguma coisa? O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Viu só? O nosso livre-arbítrio, por quê? A gente sabe mais, pode escolher mais. A gente tem um campo de ação enorme para escolher. Não é isso? Nós temos já, né, de tudo a gente sabe um pouquinho. Então nós já temos muito mais opções. E às vezes você está conversando com as pessoas, ser mais simples, pessoas mais humildes, as pessoas, assim, você fala algumas coisas, elas não entendem. Passa. Infelizmente, aqui eles ainda não estão no nível de compreensão né? E é isso que acontece. Os inteligentes, geralmente, têm mais responsabilidade, mas vamos ler a letra B, que ela vai encerrar o nosso assunto hoje. Bom, letra B da pergunta 780. Como é nesse caso que muitas vezes sucedem serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? Prestem bem atenção, e aqui Kardec já usa a palavra instruídos. Tá? Que eles são povos instruídos. Mas dentro daquela visão que nós comentamos ainda há pouco, não são bem inteligentes, não. São intelectualizados, excluídos. E o que é que fazem? O que é que a Europa fez com o resto do mundo? A África, a América, principalmente a América do Sul. Né? A América do Norte teve uma sorte, né? Que foram aquela briga lá de ingleses, escoceses, irlandeses, etc., mandou uma parte da população para lá. Eles não foram escravizados, mas se tornaram escravizadores, né? Então, a gente vê que a Europa é o velho continente, tinha que dar muitos exemplos para todos nós, Oriente Médio e África, essa confusão hoje, graças a eles. Então, vamos ler. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu estou falando sozinho hoje. Acho que todo mundo, a língua o gato comeu. Você não quer que todo mundo faça careta para você ver a língua, não, né? É. Bom, letra B da 780. Como é nesse caso que muitas vezes sucedem serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? Resposta. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhe haja desenvolvido o senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirva da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência
São duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Só com muitas reencarnações, e infelizmente a gente escolhe sempre o lado do sofrimento, né? Então, e veja bem, como a gente está na lei de progresso, tá? Lá na pergunta 619, a última linha, a 619, vamos dar uma lida nela e encerrar hoje o dia. Veja bem, o que a resposta fala é isso aí, passo a passo, todos nós evoluímos devagar, a humanidade também. Mas, às vezes, a humanidade não está no passo que devia, esse progresso, esse crescimento. Nós, por exemplo, estamos muito bem evoluídos em relação à tecnologia. Muito bem mesmo. Né? Nós temos aí hoje os grandes hospitais, temos, né, a tecnologia aí lá o robozinho lá em Marte, né? Eu estou acompanhando, eu fiquei fã. Não, quem dia um dia sabe, eu não estou lá na NASA também, né? Eu gosto de ver lá, né, os filmes, o que ele está fazendo, um trabalho maravilhoso. Poxa vida, daqui, controlar lá, 14 minutos né, que demora a comunicação de lá, vice-versa. Né, que legal. Tecnologicamente, temos aí nos hospitais. A Covid, vê que tem uma turma aí, a vacina não está 100% eficiente. Mas, daqui a pouco vão inventar um remédio. Aí sim vai ter tempo de fazer uma vacina mais eficiente. A turma está trabalhando muito bem, tem uma turma de cientistas aí maravilhosos. Nós temos muito que orar por eles, orar muito por eles, porque eles são a nossa segurança, né? Porque nós desequilibramos tudo, é o nosso pensamento que gera tudo isso aí, gera essa psicosfera que nós temos aí no nosso planeta. Né? Vamos ler a pergunta 619, porque o que está acontecendo? Nós não estamos seguindo a lei de Deus. E nós gostamos de fugir um pouquinho dela. Aí Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Conhecimento da lei de Deus, da lei natural. Mas é a última frasezinha que me interessa, tá? Vamos lá. Pergunta 619, está na parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, que a gente já tinha lido, mas vamos lá. 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todo mundo pode conhecer? Sim. A resposta. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Veja bem, nem todos a compreendem. É problema de pensar. E os homens de bem, que já estão num patamar mais elevado, e os que decidem a investigá-la, somos nós. Tá? Né? São os que melhor compreendem. Estamos aprendendo, né? Vamos lá. Agora, isso que me interessa. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Ou seja, o progresso vai se efetuar. Nós não temos condições de retardar o progresso. Ninguém tem condições de retardar o progresso. Por isso que Deus, às vezes, se não vai por bem, vai pela dor. É igual a doutrina espírita. Poucos lá entram pelo amor, a maioria pela dor. Chega lá, se esclarece, é consolado, é uma beleza, né? Então nós nos sentimos bem. Então, a missão do homem inteligente na Terra é essa aí: se instruir, se melhorar e levar consigo os outros. Eu ia ler um negocinho no livro Libertação, mas já deu a hora, tá? Fica para outro dia. Sobre uma turma de professores que estavam sendo julgados lá no livro Libertação, pelos magistrados. Mas fica para uma próxima. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa?